familiar, tema abortamentos no sistema familiar. Nós agora vamos analisar as gerações dos avós da cliente, né? Nós vamos colocar a cliente no campo. Cliente. Nós vamos colocar o avô paterno, desculpa, o avô materno e a avó, vovó materna, avó materna, avô paterno. Para a gente verificar a existência de bebês, tios da cliente, que tenham sido abortados espontaneamente. Vamos colocar aqui para a gente verificar. Cliente tem notícia de um bebê natimorto. Uma bebê natimorta que entrou no campo agora. São os tios da cliente. São crianças ou bebês ou fetos falecidos, né, até os 2 anos de idade. A gente tem muita angústia aqui por parte do avô da cliente, ó. Ele olha com muita angústia para essas crianças, ele tem um sentimento de culpa por não ter podido alimentar essas crianças. Ou alimentar decentemente a sua esposa, né? É muito dolorido o avô, né? Sente muita dor, porque ele se sente muito desamparado aqui diante da vida, né? Ele se sente muito culpado por não ter conseguido suprir essas crianças. Ele carrega o peso dessas crianças que não vingaram.
Existe mais algum? Abortamentos espontâneos? Ai, Cláudia, o avô teve outra mulher, esses abortamentos são só dele, o que que a mulher não vê? Não são. Bom, até onde a cliente sabe, o avô teve duas esposas, né? Mas a outra esposa foi posterior à avó dela. A questão aqui não é nem se pertencem à avó ou se não pertencem. O que a gente está colocando aqui, na verdade, o que o campo está mostrando aqui é a culpa, né? Que a avó, ela passou tranquila. Tipo, para ela era muito normal, mas pro avô não. O avô não sentia isso como normal, das crianças morrerem, até porque ele tinha uma questão prática, né? Que ele precisava de braços para a lavoura. Então, cada criança dessa que ia, especialmente os meninos, era um braço a menos que ele dispunha para sobreviver. Por isso que ele traz todos eles ali para ele, assim, todos estão ligados a ele. Mais alguém faleceu, bebê, do sistema familiar da cliente, né? Aqui também a gente tem uma outra questão, tá? A gente tem uma questão da violência doméstica. Então, além dos abortamentos, eles são espontâneos, mas existe uma questão de violência doméstica. O avô ele humilha muito essa avó. Por isso também ele carrega essas mortes com ele. O cliente não tem, tem confirmação se nunca houve essa informação de que ele chegasse às vias de fato de bater na esposa, alguma coisa assim, alguma violência física. Mas certamente a violência psicológica, o escárnio, o descaso. Sim. Essa avó carregava um peso muito grande. Observa que ela era ela vem como uma idosa, né? Enquanto o marido vem jovem. Então, significa que ela se sentia muito gasta pelo tempo, né? Ela se sentia muito desgraçada. Olha que coisa. Então,
Para essa avó, tipo assim, essas crianças falecerem, ela não sentia, porque ela achava melhor que eles morressem do que viver aquela vida miserável que eles viviam. Ai, gente, olha, se alguém olha um negócio desse e é contra a justiça social, por favor. Porque você imaginar que uma mãe prefere que seus filhos morram para não vivenciar a miséria que eles vivem, olha, se isso não é razão suficiente para as pessoas apoiarem políticas sociais, por favor, não sei o que é. Não sei o que é. Porque normalmente o que acontece? Quem carrega a dor, né, dos abortamentos, pese sejam espontâneos, são as mulheres, né? Aqui não é contra, ninguém é contra homem, não é nada disso, mas normalmente, né, é o que se tem como peso, né, maior vem pro lado feminino. Aqui a gente vê o contrário, a gente vê que quem carrega o peso desses abortamentos é o avô, é o homem. Porque a avó, ela tá tão machucada pela miséria, por esse casamento de merda, desculpa, que, assim, pra ela é aquela coisa mesmo, ai, Deus que levou. Mas alguns, gente, pelo amor de Deus, quantas crianças são? Olha, é uma opressão no peito aqui, gente. Eu quase não consigo respirar. A dor de cabeça. E observa, né, que a neta, né, ela imita o posicionamento da avó. O avô vem com os bebês para bater nela. Para chamar a atenção dela, mas elas não. Elas estão muito ocupadas aqui em morrer. Você vê que a neta, ela imita esse posicionamento da avó, de olhar para a morte. Ai, ai.
de olhar para a própria morte e de não olhar para a morte dos filhos. Deixa eu ver esse aqui. Existe uma revolta muito grande no sistema. Que a avó ela já é tão triste, ela já é tão magoada, que ela não tem nem como olhar para essas crianças mais. Agora a gente vai botar um tio que faleceu adolescente. É mais uma culpa que o avô carrega.
esses dois aqui, eles existiram, foram de fato crianças que morreram. Essa aqui. Ai, eu sinto muita dor nas costas, gente. Diz que a cliente carrega nas costas todas essas vidas que não vingaram. O avô carrega essa culpa. Na verdade, o avô carrega a culpa, né? Carrega os filhos, né, falecidos. E a cliente, ela carrega a dor da avó, que é uma dor tão imensa que ela não se permite nem olhar. Ela só olha para a morte, para a própria morte. Ela não consegue ver esses filhos que foram. O avô tem muita raiva contra ele mesmo por tudo isso que aconteceu. Especificamente na morte do rapaz. Que quanto a essa, ele tem culpa, né? Sim. E a cliente está lá, ela acompanha a avó nesse olhar da avó para a morte. Olhando para a avó e fala: vovó, não é nem que eu veja a sua dor, eu sinto a sua dor. Eu estou em lealdade visível com você. Para mim também é muito difícil olhar para todos esses bebês que se foram. Isso me causa muita revolta, muita. Eu sei que não precisa ser assim. Acima das desigualdades humanas, acima dos crimes humanos, existe Deus. E existem leis do karma. E não cai nenhuma folha na face da terra que não seja da vontade de Deus. E agora nós entregamos os meus tios, os seus filhos, a um poder maior.
eles são encaminhados a outros planos. Para onde eles podem se desenvolver e olhar por nós. Olhar para os que vieram depois. Nós os colocamos diante dos anjos de Deus. Nós os colocamos Nós colocamos todos os meus tios e tias nas mãos do poder superior. Eu sinto a sua dor. Eu sinto a dor dos abortamentos. E ela dói muito mais no coração do que no útero. Eu agora, vovó, eu entrego tudo o que é seu para você. Eu deixo com o vovô tudo o que é dele. Deixo com os meus tios e tias tudo o que foi deles. E eu peço a vocês, especialmente a você, que me olhe com carinho, se eu decidir fazer diferente, se eu decidir olhar para a vida, se eu decidir mudar a minha posição, o meu posicionamento e focar na felicidade, e focar na alegria, e focar no amor. A raiva pertence, ela faz parte do nosso sistema familiar, diante de tantas injustiças que nós vimos acontecer. Mas ela não nos define. Ela não nos guia. Quem nos guia é o amor.
A partir de hoje, quem nos guiará será o amor. A partir de hoje, eu escolho o amor. Em honra a todos os meus tios e tias que não puderam viver. Eu sou a realização do sonho de todos eles. Eu peço a você e ao meu avô que me abençoem no meu caminho, na minha escolha de fazer diferente. Eu, a partir de agora, escolho honrar você com o meu amor, não com a dor. A dor eu deixo com você, porque ela é sua. O amor venceu a raiva.